Nesta noite eu quero meditar com vocês num versículo, um único versículo. Nós temos por hábito estudar trechos da Bíblia, livros da Bíblia, expositivamente, sequencialmente. A gente, por exemplo, começa no capítulo 1 de Gênesis e vai até o fim, depois Êxodo, enfim. Nós estamos, neste momento, estudando nos domingos de manhã a carta aos Hebreus e à noite o livro de Êxodo. Mas nesta ocasião especial, eu quero que você leia comigo em João, um versículo da oração de Jesus pelos discípulos. João 17, verso 17. E nesta noite eu quero que você pense comigo sobre a santificação na verdade. O pedido de Jesus é: santifica-os na verdade, ó Pai, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O nosso Senhor Jesus, ele viveu em oração pelos seus discípulos. Em momentos cruciais, sua intercessão se intensificava, especialmente à medida que a cruz se aproximava. Na última ceia, com seu ministério público encerrado, tendo também ele concluído suas palavras de despedida aos discípulos, João 13, João 14, João 15, João 16, suas palavras de despedida concluídas, a cruz diante de seus olhos, Jesus se dedicou inteiramente à oração. João capítulo 17. João 17, de 1 a 26, é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração revela o coração do Senhor em comunhão íntima com o Pai. Antes de Jesus derramar seu sangue, ele derramou sua alma, intercedendo pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Charles Spurgeon, ele chama essa oração de o Santo dos Santos da Bíblia. Ele declarou o seguinte: aqui nós vemos a comunhão entre o Filho eterno e o Pai eterno em intensa unidade. O coração de Jesus se revela aqui e a verdade brilha em toda a sua majestade. E no centro dessa oração está o clamor por santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Esse pedido resume o desejo de Jesus pela santidade do povo dele, pela santidade da igreja, mostrando a profunda urgência do tema santificação. Como Spurgeon destacou, este é um terreno santo e o tema exige nosso mais solene pensamento. Esta oração de Jesus em João 17, ela segue uma estrutura de 3 pontos. Existem 3 trechos muito bem destacados. Do verso 1 ao 5 de João 17, Jesus pediu ao Pai que o Pai o glorificasse, para que por meio disso o Filho pudesse glorificar o Pai. Tendo orado por si, Jesus começa a rogar pelos discípulos, do verso 6 ao 19, e o nosso texto está neste segundo trecho. Jesus rogou por proteção, por unidade, por firmeza na verdade, por santidade, para que continuassem os discípulos, os apóstolos, a missão no mundo. E a última parte da oração, do verso 20 ao 26, o Senhor ora pelos futuros crentes. Ele suplica que viessem ou vivessem em unidade e amor, testemunhando ao mundo que o Senhor Jesus Cristo veio de Deus. Então, eu dei esse panorama para você enxergar isto. Jesus pede
pela sua própria glória, para que ele pudesse glorificar o Pai. Jesus pede pelos discípulos, Jesus pede pelos futuros crentes. E aqui está o pedido de Jesus para vocês hoje à noite. O desejo dele é que vocês sejam santificados. Santificados na verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Há 4 destaques que eu quero fazer a partir de João 17:17. O pedido de Jesus, os alvos do pedido de Jesus, a quem Jesus fez o pedido e o meio para atender ao pedido. Jesus pediu por santificação, Jesus orou em favor dos discípulos, Jesus orou ao Pai, e ele revelou que o único meio para a santificação verdadeira é a palavra de Deus. A grande ideia de João 17:17 é a seguinte: momentos antes da cruz, Jesus derramou seu coração ao Pai, suplicando que santificasse seus discípulos na verdade, pelo poder transformador da palavra viva de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pense comigo agora sobre este pedido em particular. Santifica-os. Jesus pediu por santidade. Que bênção inestimável é essa que nosso Senhor pede com tanta paixão ao Pai. Primeiro, Jesus orou pedindo proteção pelos discípulos. Verso 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome. No verso 15, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus pediu por proteção, por guarda. Mas orar por proteção não bastaria. Portanto, Jesus buscou por algo maior. O Senhor buscou por uma santidade ativa e positiva, que é a única coisa capaz de verdadeiramente guardar ou proteger seus discípulos do mundo e do mal. A santidade é a única coisa capaz de nos guardar do mundo e de Satanás, o maligno. Por isso foi que Jesus clamou: santifica-os. Mas que é santidade? Na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, santificar significa ser separado do pecado e dedicado inteiramente a Deus. Essa santificação implica uma posição distinta. Algo ou alguém é retirado de usos comuns e consagrado para um propósito santo. Se nós visitássemos o acampamento de Israel, nós veríamos isso claramente na antiguidade. Qualquer tenda podia ser comprada ou alugada, menos o tabernáculo, que era separado, santificado para Deus. Qualquer homem poderia ser contratado para o trabalho, mas não os sacerdotes. Eles eram consagrados à obra divina. Qualquer tigela servia para lavar as mãos, mas não a bacia do tabernáculo, porque ela era exclusiva para o uso sagrado. A santificação, portanto, é um chamado à exclusividade no serviço e na devoção a Deus. Isto é santidade. Todos os salvos são, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, verso 2, todos os salvos, eles são santificados em Cristo Jesus, separados, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Chamados pela graça de Deus, comprados pelo sangue de Cristo e habitados pelo Espírito Santo, vocês foram separados deste mundo e dedicados
ou seja, consagrados e santificados a Deus. Preste atenção agora. Seu corpo agora é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Seu corpo não está mais disponível para uso comum. Sobretudo, não está disponível para impureza, para maldade. Seu corpo deve ser oferecido à justiça, para santificação. Romanos 6, 19. Seu corpo agora é oferecido como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. A santificação, ela é antes de tudo uma posição na qual o próprio Deus nos coloca. A santificação, ela é posicional, ou seja, ela não altera a natureza do que é separado para Deus, mas destina a um novo propósito, a um propósito santo. Por exemplo, o tabernáculo era dedicado a Deus no Antigo Testamento, mas seus objetos permaneciam os mesmos em composição. A bacia continuava de bronze, a mesa continuava de madeira, os tecidos e peles não mudavam. Santificação não significa tornar santo, transformando a natureza no sentido físico ou moral. Santificação significa separar para Deus. Prova disso é que Jesus, mesmo sendo perfeito e sem pecado, ele santificou a si mesmo. Mas como? Quando o próprio Senhor Jesus se dedica ao propósito santo de morrer pelos nossos pecados. João 17, 19, leia aí: a favor dos discípulos eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Ou seja, nada mudou em Jesus, ele era e sempre foi perfeito, mas ele se santifica no sentido de se dedicar ao propósito santo de morrer como nosso substituto. A santificação, em primeiro lugar, ela é uma posição que se toma, é uma dedicação. Quando Paulo escreveu aos crentes em Corinto, ele chamou aqueles membros da igreja de santos, e declarou que haviam sido santificados em Cristo Jesus, 1 Coríntios 1, 2. Contudo, quem já leu a carta aos Coríntios sabe disso. Alguns viviam em desobediência a Deus. Haviam divisões em 4 grupos dentro daquela igreja. Membros processavam na justiça uns aos outros. É só você ler a carta e você verá isso. Outros se embriagavam nas refeições de comunhão que antecediam a ceia do Senhor. Um homem vivia em imoralidade aberta com a madrasta. Ainda assim, Paulo os chamou de santos. Como isso foi possível? Eles eram realmente santificados? A resposta, meu povo, está em entender que a santificação posicional se refere ao status que os crentes têm em Cristo. Apesar de falhas, apesar de pecados, o batismo não tornará vocês mais especiais, vocês continuarão falhos e pecadores. Mas apesar disso, a nossa posição diante de Deus é de separados para o Senhor. Nossa santificação se baseia na obra redentora de Cristo e não no nosso comportamento. Entretanto, muita cautela deve ser exercida aqui, porque nós não estamos falando de livre graça, ou ensinando uma graça barata que permite a todos dizerem que estão em Cristo apenas porque têm Jesus no coração, como se costuma dizer, mas vivem de qualquer maneira. Nada disso.
Embora a santificação seja, em sua essência, uma questão de posição, de separação, ela também possui um aspecto prático. E esse aspecto prático é o que vai demonstrar se você é verdadeiramente santo, consagrado ao Senhor ou não. Nós estamos falando de santificação progressiva. A santificação é posicional e ela é progressiva. Nós somos separados para Deus e progressivamente nos santificamos. A chamada santificação progressiva significa que o crente busca viver, dia após dia, como alguém que realmente pertence inteiramente a Deus. Isso é muito importante. Principalmente para aqueles das famílias de vocês, que não sendo de igreja evangélica, porventura poderão dizer assim, mas você não é crente agora? Você não é santo? Você vai dizer sim e não. Sim, eu fui separado. Minha posição agora é em Cristo Jesus, pela graça, por meio da fé. Ah, mas eu ainda sou pecador e estou em processo de santificação. Paciência comigo. Essa é a posição do cristão. Paulo orou em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo estava certo de que isso seria possível, porque fiel é aquele que os ama e os chama, o qual também os santificará. 1 Tessalonicenses 5, 23. Ou seja, fiel é aquele que os salva pela graça, o qual também os santificará pela graça. E João reforçou essa ideia, 1 de João 3, verso 3, e todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele, Cristo, é puro. Voltemos ao acampamento de Israel. Imagine você encontrar um sacerdote assando um porco no altar de bronze, planejando oferecer um banquete aos amigos no tabernáculo santo ao Senhor. Você ficaria perplexo e diria: esse altar não é dedicado a Deus e o tabernáculo não é santificado a Deus. Além disso, porco não é proibido ao povo santo de Deus lá no Antigo Testamento. Se o sacerdote respondesse sim, vocês estão certos, sou separado assim como o tabernáculo e o altar, mas isso é apenas uma questão de posição. E se ele continuasse vivendo, comendo como ele queria, você ficaria indignado e com razão. Como é que não muda nada? Como assim não muda nada? Viver desse modo, dizendo-se consagrado a Deus e viver como se não fosse, viver desse modo é roubar de Deus a glória dele. Portanto, que fique claro o seguinte: a santificação posicional tem que levar você à santificação prática. Se fomos separados para o uso exclusivo de Deus e para a sua glória, então devemos obedecer ao que Ele ordena. Os crentes foram santificados de uma vez por todas em Jesus Cristo, mas também estão sendo santificados à medida em que nós crentes obedecemos a palavra, andamos no Espírito e servimos a Cristo neste mundo. A separação do pecado deve resultar em crescimento na santidade, gente. Santidade pessoal. Segundo aos Coríntios 7, verso 1, portanto, meus amados, tendo tais promessas de vida eterna,
Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 1 Tessalonicenses 4, versos 7 e 8, pois Deus não nos chama para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Agora, é possível que um crente, isso é muito importante, é possível que um crente alcance um patamar tal de santidade ao Senhor que torne ele ou ela completamente sem pecado? Não creio que seja, não nesta vida. Entretanto, à medida que nós crescemos em nossa vida espiritual, nós somos capacitados a vencer o pecado, a vencer a tentação cada vez mais. Entretanto, a tendência e a capacidade de pecar permanecem ativas em nós até vermos Cristo e sermos transformados para ser como Ele. Sim, o desejo pelo pecado, ele vai diminuindo à medida que aprendemos a desfrutar os frutos da santidade, mas a capacidade de pecar não será erradicada nesta vida. À medida que amadurecemos no Senhor, haverá sim cada vez menos pecado intencional na sua vida, na minha vida. Aquela desobediência deliberada que caracteriza as pessoas do mundo, ela vai desaparecendo. Contudo, nós ainda enfrentamos pecados ocultos, aqueles que nem nós mesmos enxergamos. Aqueles impulsos que sequer conseguimos dar nomes a eles. Não é de admirar que Davi tenha orado no Salmo 19, verso 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Ele indagando diante de Deus, absolve-me das faltas que me são ocultas. Foi por isso que 1 de João, o apóstolo, no capítulo 1, ele disse no verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ô meu povo, muitos dos santos mais escolhidos de Deus, em ocasiões especiais, atingem um estágio de devoção mais profunda ao Senhor e uma plenitude do Espírito. Isso é real. Paulo, por exemplo, experimentou momentos extraordinários com Deus, como relata em 2 Coríntios 12. Ainda assim, Paulo declarou ser o menor de todos os santos, Efésios 3:8. E o principal dos pecadores, 1 Timóteo 1,15. Sabe por que ele era capaz de dizer isso, tendo ele tido as melhores experiências com Deus? Porque quanto mais nos aproximamos da luz, tanto mais enxergamos nossos pecados. Já aqueles santarrões que vivem perambulando nas trevas, vangloriando de sua perfeição e muitas vezes se orgulhando de sua falsa liberdade, esses vivem se entregando ao caos do pecado. Quando Jesus orou em João 17:17, santifica-os, ele estava pedindo que os discípulos fossem separados do pecado e dedicados inteiramente a Deus. Essa santificação implica uma posição distinta. O discípulo, você que será batizado,
Nós que nos convertemos a Cristo, nós fomos retirados de usos comuns e fomos consagrados para um propósito santo. E nessa nova posição, o próprio Espírito de Deus vai progressivamente nos santificando. Não existe nenhum santo, no sentido como cobram de nós, dentro desta igreja. Não tem. Não existe nenhum perfeito aqui dentro. Os crentes não são mais perfeitos do que os descrentes. Há uma diferença, entretanto. Pela graça, por meio da fé, nós somos conduzidos para um outro estilo de vida, para uma outra posição. Recebemos o poder de Deus para santificação. Erramos, pecamos, não ousamos dizer que não temos pecado, porque estaríamos fazendo de Deus um mentiroso. Entretanto, quando pecamos, quando ofendemos, arrependemo-nos e pedimos perdão, e buscamos reconciliação e reconstrução, e uma nova oportunidade. Que nenhum de vocês que serão batizados hoje saiam daqui com o nariz empinado. Agora eu sou crente. Porque isso não vem de vós, é dom de Deus. Que vocês saiam daqui humildes. Humildes. Porque pela graça, por meio da fé, o Senhor os alcançou. E os separou, e os está santificando. Eu teria muito mais a dizer, mas o tempo não me permite. Eu gastei só o primeiro ponto. Eu fiz 4. E eu tenho que batizar vocês. Mas eu penso que deu para ficar o recado. E todos vocês que nos visitam hoje à noite, e que talvez ainda não tenham tido essa experiência de conhecer o Senhor na palavra, na Bíblia, eu quero lançar um desafio para você. Todo mundo deve ter uma Bíblia em casa, senão é muito fácil de conseguir. Nós mesmos preparamos uma edição especial para os 80 anos da igreja. Nós temos aqui disponível para venda a preço de editora. Não há lucro no que a gente coloca aqui. Você pode levar uma Bíblia. E meu desafio é você abrir no Evangelho de João. E você começar a ler o Evangelho de João, fazendo a seguinte indagação: Deus, se o Senhor é real, revela-se a mim através desta palavra. Faça esse teste. Se você é da ciência e da mente científica, mais um motivo para você fazer esse experimento empírico. Faça isso. Você e a Bíblia. E eu tenho certeza que o Senhor irá se revelar a você. Porque é desejo dele que nenhum se perca. Que todos encontrem a salvação. Todos possam acolher e abraçar o Filho eterno de Deus, que nasceu, e é por isso que celebramos o Natal, e que cresceu, e que viveu sem pecado, e que foi para a cruz, foi pregado como substituto pelo pecador, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. E enquanto isso, Ele nos deu a igreja, para vivermos em comunhão, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor pediu pela sua santificação, o Senhor orou pelos discípulos dele, porque precisavam. Se ele orou pelos 12, veja, os 12 que andaram com ele,
se ele orou especificamente por eles, isso revela que não existe supercrente. Todos precisamos da intercessão do Senhor. Todos. Em terceiro lugar, ele orou ao Pai. Pai, santifica-o. Sabe por quê? Porque não é só palavra e doutrina, há de se ter o poder de Deus. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, não adianta nada você conhecer a fundo a doutrina, se ela não te leva a fundo em Deus. Você precisa da operação do Espírito de Deus, você precisa da intervenção de Deus. A palavra de Deus são os trilhos que te levam a Deus. A palavra de Deus são as lentes corretivas que te permitem enxergar a realidade e Cristo e Deus e a si mesmo. Nós crentes não idolatramos Bíblia, da mesma forma que nós não idolatramos nossas córneas. Mas sem elas não enxergamos, sem a Bíblia não sabemos quem somos de fato, para o que existimos e o que será de nós. E viver num mundo assim é loucura. Viver desse modo é desesperador. Por isso, para mim, viver é Cristo. E alguém brincou dizendo que eu deveria ter complementado o versículo atrás. Sabe como é que é o complemento? Morrer é lucro. Imagina, você lendo só as costas, morrer é lucro. Esse camarada é louco. Mas é loucura. Porque se viver não for Cristo, morrer é desesperador. É abrir mão de tudo que você construiu como sendo o fim último da sua vida. Isso é desesperador. Mas se viver é Cristo, se viver é Cristo, se Cristo é o seu tesouro, se Cristo é sua esperança, se Cristo é o fim último da sua vida, morrer será lucro, porque você o verá face a face. Quando eu era pequenininho, eu viajava para o Rio Araguaia, na carroceria de uma F1000, F100, F1000, não lembro, do meu padrinho. E a gente ia deitado nos colchões, naquela época ninguém preocupava com cinto de segurança. E a gente ia lá atrás. Eu me lembro de deitar para tentar dormir, porque na madrugada a gente ia sair para o Araguaia. E quem disse que eu dormia? Desejo de enxergar lá e ver com meus próprios olhos, e pisar naquele rio, mas assim, eu digo isso com ressalva, porque eu não gostava de pisar no barro, eu ia de chinela havaiana para o rio, até um dia meu padrinho pegou a chinela, arrebentou as correias, jogou lá no meio, e falou assim, vira homem rapaz, pisa no barro, mas ainda assim a alegria de ir, de ver, de contemplar. Sabe o que é viver com essa expectativa? Quando você se encontra pela graça, por meio da fé com Cristo Jesus, você passa a viver como aquela criança que nem consegue dormir. Será que o Papai Noel vai chegar hoje à noite? Será que o presente vai estar no pé da cama, em cima da chinela? Sabe aquela esperança, aquela alegria, aquela coisa por vir tão gostosa. E partir para estar com isso é lucro. É disso que Paulo está falando. E nesta noite você pode provar disso. Nesta noite você pode provar disso. Então somente dizendo no seu coração, em silêncio, dizendo com a sua mente, Deus, se é verdade isso tudo que esse pastor está dizendo, eu quero provar disso. E aí você pega a Bíblia, você abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Eu duvido que sua vida
será a mesma. Oremos. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém.